Muito bem, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade à nossa aula anterior de confissão, eu trago para a gente trabalhar aqui uma figura muito interessante que veio à tona positivada no Código de Processo Civil pela primeira vez, agora com a reforma de 2016, que é a figura da chamada ata notarial. Observem que a ata notarial ela se encontra literalmente em um artigo só do CPC, que é o artigo 384. E ele fala o seguinte: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Pois bem, uma das maiores dificuldades que a gente tem observado no dia a dia, num processo, é exatamente fazer prova constitutiva do direito, no caso do autor, e impeditivo, modificativo, extintivo do direito por parte do réu. Essa realmente é uma premissa trazida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Mas fato é que a ata notarial ela veio à tona exatamente para auxiliar e muito os litigantes em um processo judicial, porque nada mais é do que um documento público feito por um tabelião público com fé pública que vai simplesmente certificar a existência ou o modo de existir de algum fato. Observem, por exemplo, uma batida de carro. Esperamos que o cara bateu no seu carro, nós sabemos que a polícia agora não vai mais ao local em virtude da não existência de vítima fatal. Como que eu faço para comprovar aquela batida no ponto de vista dos estragos do meu carro? Geralmente as pessoas respondem que seria através de uma fotografia. Mas eu chamo a atenção para o senhor que a fotografia é um documento particular. Lembrando que quando se tratar de documento particular, nós vamos ver na próxima aula, documento particular tem as particularidades que trazem a necessidade daquela pessoa que o apresentou comprovar a sua autenticidade. Mas fato é que se eu eventualmente pegar essas fotos, levar num cartório de registro de notas e solicitar que o tabelião faça uma ata notarial, o tabelião simplesmente vai certificar o modo de existir daquele fato, ou seja, do acidente, bem como os estragos acontecidos naquele carro, e aquele documento passa a ter presunção de fé pública. Ao invés de se tornar um documento particular, ele passa a ser um documento público. Vamos dar um outro exemplo para você. Suponhamos que você está na sua casa agora, caiu uma chuva, tá certo? E parte do barranco do lado da sua casa se deslocou e avançou sobre sua casa. Bom, obviamente vai chamar as autoridades constituídas, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, e fato é que eles vão até o local. Fazem, obviamente, o boletim de ocorrência. Mas você precisa quantificar o tamanho do prejuízo que você teve naquele local. Bom, para isso você pode tirar as fotos, levar perante o tabelião vai fazer aquela ata notarial, ou seja, vai fazer um documento público certificando que aquelas fotos lhe foram apresentadas, que ele viu aquelas fotos e pode autenticar a existência daquelas fotos. Então percebam que a ata notarial ela traz para a gente uma grande particularidade que é exatamente o que é a constituição de um direito. Constituição de um fato, melhor dizendo, seja modificativo, extintivo, impeditivo ou constitutivo do direito da pessoa. Isso tem sido muito utilizado com provas em ações que envolvam, por exemplo, ofensas perante a internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Se eu pego o meu WhatsApp e levo lá para o juiz, é um documento particular. Se eu pego o meu WhatsApp, levo lá no cartório e o tabelião vê aquelas mensagens naquele celular e faz a lavratura de uma ata notarial estabelecendo que existiam aquelas ofensas naquele telefone ou naquela rede social, aquilo passa a ser um documento público. E a partir do momento que ele é um documento público, ele é uma prova bem contundente para formar o convencimento do juiz. Observe que no Código de Processo Civil anterior,
não havia expressamente a figura da ata notarial, embora não existisse a proibição de existência da ata notarial. Aliás, né, essa ata notarial que veio à tona no Código Civil de 2016 já era utilizada por muitas pessoas processos anteriormente propostos, né? Eu repito, eu tenho usado muito aqui no meu escritório em ações, por exemplo, de batida de carro, ações de indenização dos danos morais, onde a prova é exclusivamente testemunhal. Eu pego aquela pessoa, levo aquela pessoa perante o cartório e lá na frente do tabelião ela presta seu depoimento e aquele depoimento nada mais é do que uma ata notarial que faz prova da existência do fato, ou seja, faz prova do comparecimento daquela pessoa perante o tabelião e que ela falou aquelas coisas na frente do tabelião. Então, realmente, é muito bacana esse meio de prova chamado de ata notarial. Uma observação interessante é que a ata notarial, então, ela é um instrumento público. O que significa disso? Significa que ela é lavrada perante um tabelião com representatividade por parte do Estado. Nós sabemos que o agente que trabalha perante o cartório é um trabalho por delegação, ou seja, o Tribunal de Justiça delega para esse indivíduo a titularidade do exercício do munus público perante o cartório e ele vai fazer confecção dessa ata notarial, tá certo? Eu repito, hoje nós temos com uma forma bem contundente os casos mais utilizados de ata notarial, os casos envolvendo celemas da internet, né? Observem bem, é muito comum o cara põe uma ofensa a você no Instagram agora e tira amanhã, né? Então eu pego aquele Instagram, levo no tabelião, o tabelião verifica aquele documento e certifica a existência daquela situação, razão pela qual ela passa a ser um documento com fé pública. Então aí no quadro está para vocês aí os vários exemplos de ata notarial, como por exemplo questão de IP de computador, data e horário de envio de e-mail, documentação no âmbito de reuniões de assembleia de condomínio, de vizinho, entrega de chaves, devolução de entrega de chaves. Ou seja, tudo aquilo que eu quiser documentar perante uma autoridade pública, que no caso é o titular do cartório, para nós aqui é tido como uma prova chamada de ata notarial. Observe que o artigo 384 fala literalmente que a pessoa que estiver interessada na documentação de determinado fato poderá fazê-lo por intermédio do tabelião, que transcreverá aquilo de que tomou ciência ou ocorreu em sua presença. Então, mais uma vez, eu trago exemplos da documentar o estado de conservação de um bem, o testemunho de determinada pessoa e assim sucessivamente. Nós não podemos ser hipócritas, né, a ponto de fechar os olhos para a real condição do judiciário hoje. O judiciário hoje encontra-se assoberbado de ações, encontra-se, digamos que, sufocado de ações. Então, a gente tem utilizado a ata notarial muitas vezes até como forma de prevenir o litígio. Imaginemos eu esperando um processo judicial 5, 6 anos e a minha casa caindo. Então eu poderia fazer aquelas demandas probatórias autônomas que nós falamos alguns dias atrás, mas a ata notarial é um meio muito eficaz hoje de se certificar a existência de um determinado fato. Então basta você comparecer perante o tabelião e fazer aquela ata notarial, que inclusive é muito barata em consideração a outros meios de prova existentes no direito. Fiz uma esses dias ali no cartório, ficou pouco mais de R$180 a realização da ata notarial. E aí existem inúmeros exemplos de ata notarial. Por exemplo, eu tenho a ata de notoriedade para comprovação de fatos notórios. Por exemplo, uma ata notarial para comprovar que, o Flamengo foi campeão brasileiro esse ano. Perfeito. Uma ata notarial de presença e declaração para documentar a declaração de alguém sobre algum fato. Então, se eu quiser documentar a declaração de alguém sobre algum fato, eu faço a ata de presença. Ata de constatação e inspeção, em que o tabelião documenta algo que tenha presenciado ou visto, que é o que tem sido muito utilizado para comprovar a existência de ofensas na internet
por intermédio de Facebook ou Instagram, né? Temos a ata de gravação de diálogo telefônico, olha que bacana. O tabelião transcreve para a ata um diálogo telefônico em sistema de viva voz ou não. Eu tenho a ata de internet, que documenta, além do conteúdo, que a informação encontra-se disponível em um ambiente público. E eu tenho a chamada ata de subsanação, que é aquela no qual o tabelião corrige erros em documentos particulares, tendo em vista as diferenças entre a situação real e a documental. Pasmem, senhoras e senhores, a ata notarial tem se mostrado um efetivo meio de prova porque, repito, ela passa a ter a presunção de fé pública, já que ela foi feita perante um tabelião. E a Lei 8.935 de 94 fala que aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar atas notariais, tá certo? Bom, o bacana dessa ata notarial, repito mais uma vez, que como ela é feita perante o cartório, a parte contrária que vai ter o ônus de desconstituir a veracidade dessa prova. Observem, senhoras e senhores, que, em se tratando de um documento particular, eu que apresento documento particular que vou ter que comprovar sua veracidade, sua autenticidade. A partir do momento que eu apresento uma ata notarial, obviamente, tendo sido confeccionado perante o tabelião competente, passa-se o ônus de desconstituir essa prova para a parte contrária. Então, realmente, é bem interessante, tá certo? Bom, agora, observem bem, senhores e senhoras, mais uma vez. Essa ata notarial, uma vez lavrada, ela, como eu disse minutos atrás, constitui um documento público, então ela pode ser inserida no processo. Inclusive, essa ata notarial ela pode estar literalmente floreada, vamos colocar assim, por anexos fotográficos, audiovisuais e assim sucessivamente. Fato é que a ata notarial é o momento adequado para você comprovar tudo aquilo perante o tabelião. Esses dias eu fiz uma ata notarial de um Fiat Argo, né? O Fiat Argo estava com um problema sério lá no motor, né? Levamos aquele veículo a um mecânico de confiança, ele descreveu qual é o problema daquele Fiat Argo, fomos até o cartório designou o tabelião foi até o local, constatou aquelas falas do perito, do mecânico, e ali tivemos que a comprovação de um fato constitutivo do direito do meu cliente. Ou seja, eu levei aquela ata notarial e o ônus de desconstruir aquela ata notarial vai ser da Fiat, já que é um documento com presunção de veracidade. Como eu já tinha falado para os senhores, né, pode constar da ata notarial, quando se tratar de documentos de som e imagem, os respectivos arquivos eletrônicos, tá bom? Nós vamos ver mais à frente o artigo 405 do CPC, que fala que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião, o servidor, declarar que ocorreram em sua presença. Então, se o tabelião declarou na sua presença, o tabelião eventualmente declarar que um ato aconteceu na sua presença, aquele documento passa a ter a chamada fé pública, tá certo? Agora, cuidado, porque a ata notarial, assim como qualquer outro meio de prova em direito admitido, não podemos esquecer, deverá ser avaliada pelo juiz com a liberdade, vamos colocar assim, por parte do juiz, para dar àquela ata notarial o valor probatório que ele entender, tá certo? Obviamente que ele vai levar em consideração, já que aquele documento foi feito de forma unilateral. Agora, a gente não pode esquecer, né, que a ata notarial ela permite que a parte produza um documento sem a necessidade de participação do juiz, como acontece nas demandas probatórias autônomas que eu pus aí no quadro como produção antecipada de prova. Para finalizar, eu trago esse post aí do Colégio Notarial do Brasil, que vai resumir bem para a gente a ata notarial. Diz ele assim: a ata notarial é um instrumento público no qual o tabelião documenta de forma imparcial. Aqui uma observação bacana do Conselho Notarial do Brasil, já que o tabelião tem que ser imparcial, ele não pode estar torcendo para nenhuma das partes. Então ele vai certificar uma situação
ou uma circunstância presenciada por ele, perpetuando-os no tempo. Observem, presenciado pelo tabelião. Tem eficácia probatória, porque presume-se verdadeiros os fatos nela contidos. Então, se eu fiz uma ata notarial, a presunção é que os termos nela contidos são verdadeiros. E o artigo 384 fala que ela nada mais é do que um meio de prova que pode ser utilizada para várias situações, como, por exemplo, está aí na tela dos senhores, para comprovar uma conversa de WhatsApp, situações similares, né? Eu repito, é óbvio que o print que você dá no WhatsApp tem valor probatório, mas se ele não tiver numa ata notarial, lamentavelmente o juiz não vai analisar aquilo com a presunção de veracidade, como acontece com a ata notarial. Tá certo? E mais, para a gente finalizar, a ata notarial pode inclusive ensejar o deslocamento do tabelião até o local onde se encontra o bem, ou a coisa, ou a pessoa, né? Já que as diligências podem e devem ser realizadas, tá bom? Vale muito a pena chamar a atenção mais uma vez para a ata notarial, e depois os senhores terão aquela curiosidade de bater no Google o modelo de ata notarial para você ver que realmente tem sido muito utilizado. Então, recapitulando, voltando rapidinho aqui, artigo 384, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Certo, pessoal? Então, essa é a famosa ata notarial. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!